Você ia gostar de poder comprar uma ação por menos do que ela vale? Então assiste esse vídeo porque eu vou te mostrar de uma maneira muito fácil como que você pode fazer isso, independente do nível de conhecimento que você tenha. Fala pessoal, eu sou Gustavo Teixeira, criador do Olá Dinheiro, e nesse vídeo eu vou te mostrar um método que os milionários usam para investir em ações e você não imagina quão fácil e simples de aplicar esse método é. Então, se você está cansado de olhar aquele monte de ações na sua corretora, não saber qual você escolher, em qual investir, ter dificuldades em analisar as empresas, fica tranquilo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que eu vou tornar a sua vida de investidor muito mais fácil. Porque eu sei como toma tempo e como é chato você ficar analisando aquele monte de demonstrações financeiras, aquele monte de balanços patrimoniais e fatos relevantes de todas as empresas da nossa bolsa. Rapaz, tá calor aqui. Então agora eu vou te explicar qual é esse método e vou te dar 3 dicas de empresas para você analisar e ver se vale a pena você investir. Lembrando, ponto muito importante desse vídeo, isso não é nenhuma recomendação de investimento. Eu só quero te mostrar uma outra forma para você olhar para as empresas e que eu acho que é muito simples e muito fácil de implementar. E é um método que eu não vejo as pessoas falando sobre ele, não vejo muitos vídeos no YouTube sobre isso, explicando exatamente como fazer. Então eu decidi fazer esse vídeo para te ajudar, porque eu acho que esse conhecimento ele tem que ser espalhado. A gente tem que facilitar a vida dos investidores. Afinal, todo mundo quer ganhar dinheiro investindo em ações. E isso é uma maneira extremamente simples de investir e que pode mudar a vida de uma pessoa. Então, se você gostar desse método, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que também está querendo começar a investir ou está com dificuldade de escolher as ações para colocar o seu dinheiro. É tão fácil que até a Amy veio fazer companhia para a gente e aprender sobre esse método. Então, vamos lá para a tela do meu computador. Então, vamos lá. Ó. Método simples para encontrar ações baratas para investir na bolsa de valores. Então, primeiro de tudo, só para garantir que está todo mundo na mesma página, vou falar sobre 2 conceitos básicos de contabilidade: o valor patrimonial e o valor de mercado. O que é cada um deles? O valor patrimonial é quanto uma empresa vale, bem básico, se a gente considerar os ativos físicos dela e também os investimentos e o dinheiro em caixa, tá? Então, tudo que uma empresa tem, que a gente consegue quantificar, entra aqui na conta do valor patrimonial. E o que é o valor de mercado de uma empresa? Aí, a gente pega o preço das ações e multiplica ele pelo número de ações que essa empresa tem em circulação. Aí a gente vai chegar na conta do valor de mercado, que é basicamente quanto uma empresa vale na bolsa de valores. Então, vamos lá, seguindo. E aqui, para ficar mais fácil, eu coloquei o exemplo da casa para vocês. O que é o exemplo da casa? Imagina que você gastou 100 mil reais em uma casa. E aí, se a gente for desmembrar esses 100 mil reais, a gente tem que o terreno ele vale 50 mil reais. A construção do imóvel, né, levantar as paredes, colocar porta, colocar chão, tudo aquilo que você sabe que tem em uma casa, te custou ou vale 30 mil reais. Os móveis que você tem, toda a mobília que você tem dentro da casa, vale aproximadamente 100 mil reais. 10 mil, desculpa. E os eletrodomésticos mais 10 mil reais. Então aí a gente chega a somar esses 4 em 100 mil reais. Isso é quanto a casa vale só considerando os ativos dela. Só considerando a parte física, né? Sem considerar valor de mercado ou especulação imobiliária, nem nada do tipo. Só a gente pegar o que está ali construído, que você consegue tocar. Vale 100 mil reais. Se chegar alguém para você e falar assim: ô João, ô Gabriela, quer me vender essa casa por 50 mil reais? Você vai falar: pô, você tá louco? A casa vale 100 mil e você quer que eu te venda ela por 50 mil? Tá maluco das ideias, né? Com uma empresa funciona basicamente da mesma forma. Se a gente for pensar, a única coisa que vai mudar é que na empresa você não tem o terreno, a construção, móveis e eletrodomésticos. Quer dizer, na verdade você até tem, mas geralmente não são os ativos mais valiosos de uma empresa. Porque ela vai ter
fábricas, muito provavelmente vai ter vários imóveis, dependendo do ramo que essa empresa está, vai ter maquinário, vai ter matéria-prima. Então tudo isso são os ativos físicos que vai entrar lá no nosso cálculo de valor patrimonial. Vamos seguindo aqui na nossa aula, sem perder atenção, se ajeita na cadeira, ó. Vamos lá e vamos embora para a aula. Seguindo aqui no nosso material. O que não entra na conta do valor patrimonial? Bens intangíveis. O que é isso, né? Essa palavra meio feia. Softwares, patentes e tudo aquilo que a gente não consegue tocar, basicamente. Você não consegue quantificar, ou pelo menos não é tão fácil, né? Não é qualquer pessoa que consegue quantificar quanto vale um software. Você não sabe toda a inteligência que está ali dentro daquele software, quantas horas de trabalho o pessoal não gastou para desenvolver, quanto aquilo já não foi melhorado, né? Já não teve atualização. Todo esse tipo de coisa é muito difícil da gente quantificar. Então por isso que fala que é um bem intangível. A mesma coisa com patentes. Quando você registra uma invenção, né, alguma coisa no seu nome, o valor que isso tem é muito difícil de você medir. Então por isso que entra nessa caixinha de bens intangíveis e não entra no nosso cálculo de valor patrimonial. Seguindo aqui, só um último detalhe antes de a gente ir para a nossa lista de ações. Tem algumas empresas que vão ter o patrimônio líquido negativo. E isso é um conceito um pouco confuso. Eu entendo, para mim também é um pouco difícil de entender como que fica um patrimônio líquido negativo. Então vou mostrar para vocês só um pouquinho de contabilidade para ver se fica mais fácil de entender. Como é feito o cálculo do valor patrimonial? A gente tem que pegar o patrimônio líquido e dividir pelo número de ações da empresa que estão em circulação. Beleza, tá bom, Gustavo, entendi, uma continha de divisão, bem facinho, essa eu sei. Mas o que é o patrimônio líquido? Vamos lá, seguindo. E aí, o patrimônio líquido ele é uma conta mais fácil ainda. É basicamente os ativos da empresa menos os passivos dela. Gustavo, não adiantou, cara. Você falou que a conta é fácil, mas eu não sei o que é ativo, eu não sei o que é passivo. Pô, não saí do lugar ainda. Vem cá, vamos comer. Vamos seguir. Me acompanha. Resumidamente, ativos é o que a gente já falou lá em cima. Do dinheiro em caixa, das fábricas, os ativos físicos, investimentos. Tudo isso que a gente falou lá em cima, no começo da nossa aula, vai entrar aqui na caixinha de ativos de uma empresa. Beleza. E os passivos? Se a gente for resumir bastante, passivos são todas as dívidas de uma empresa, tudo aquilo que ela precisa pagar, seja para um fornecedor, seja para um banco, seja para um investidor que emprestou dinheiro, não importa. Se a empresa tem que pagar, entra aqui na caixinha de passivos. Então, o patrimônio líquido negativo significa que a empresa tem mais passivos do que ativos. Isso é uma coisa ruim? Geralmente sim, mas aí você precisa entender um pouco mais a fundo por que a empresa tem esse patrimônio negativo, quais são essas dívidas que ela tem que estão superando a caixinha de ativos dela. Aí você vai precisar fazer uma análise um pouco mais profunda. Vamos seguir. Opa, aqui não é para pagar. Seguir. Lista da Economática. Então agora eu vou mostrar para vocês lá na Economática, que é o sisteminha que eu uso para acompanhar as ações, para fazer essa filtragem, essa análise de ações um pouquinho mais fácil. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, estamos aqui na Economática e eu já filtrei uma listinha de ações. A única coisa que eu coloquei de filtro aqui é valor de mercado maior do que 500 milhões. Por que isso? Senão vai aparecer muita empresa bem pequenininha que a gente tem pouca informação e fica difícil fazer alguma análise um pouco melhor, assim, né? Com um pouco mais de certeza. E só antes que eu me esqueça, esses dados aqui de patrimônio líquido e de valor de mercado estão em milhões, tá? Então quando você vê aqui, por exemplo, Alfa Invest, valor de mercado 647. Isso aqui são 647 milhões. Aí a gente tem a Light 2,8 bi, tá bom? Fechado? Então vamos seguir. Aqui está ordenado em ordem crescente o P sobre VPA. Isso é basicamente a gente pegar o valor de mercado, né, o preço da ação, e dividir pelo valor patrimonial por ação, que é aquele valor patrimonial que a gente fez a continha lá naquele documento de Word. E para quem quiser essa planilhinha, quiser se aprofundar um pouco mais, além das 3 empresas que eu vou falar aqui, que eu estou de olho, que eu acho que vocês deveriam estar de olho também,
que vai estar aqui no primeiro link da descrição para vocês baixarem ela. Vou explicar ela bem rapidinho para vocês. Primeira coluna é o nome da empresa, a segunda é se é ON, né, ordinária, ou PN, preferencial. Se você não sabe a diferença entre as duas, fica tranquilo que vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O terceiro é o código da empresa, né, como você acha ela lá no home broker da sua corretora. Aqui, essa coluna é a do patrimônio líquido, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Essa próxima aqui é o indicador que a gente vai olhar, é o PVPA, que é o preço sobre valor patrimonial. Essa outra é do valor de mercado da empresa, então quanto ela vale na bolsa de valores. E aqui a gente tem algumas classificações de setores dela. Então a gente consegue ver que essas quatro primeiras aqui tem o patrimônio líquido negativo, que a gente estava conversando agora há pouco. Dessas quatro, eu acho que vocês deveriam ficar de olho na azul. Por quê? Deve estar falando, meu, ele tá louco, companhia aérea agora, com essa crise que a gente tá em quarentena, ninguém viajando, tá louco esse cara aí, não vamos ouvir não, vou fechar esse vídeo, vou embora, vou assistir Netflix, a Casa de Papel que saiu esse final de semana. Calma. Por que você deve ficar de olho na azul? Ela tá com patrimônio líquido negativo. Então, como você deve lembrar, as dívidas dela são maiores do que os ativos dela. Mas beleza, quais são os ativos de uma companhia aérea? Ela tem lá os galpões, né, os imóveis dela, e tem aviões. E uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, que eu descobri quando eu estava estudando um pouco mais a fundo as companhias aéreas, é que cada uma delas tem alguns lugares, né, alguns spots em cada um dos aeroportos. E qual é a diferença da Azul para a Gol, por exemplo? A Gol, ela está nos aeroportos principais, né, das capitais, e bastante focado em voos internacionais, que na minha opinião vão ser mais prejudicados do que os voos nacionais. Já a Azul, ela era uma empresa bem menor do que a Gol e começou a crescer muito focada no território nacional. Então ela é muito forte em Campinas, por exemplo, e em outras regiões mais de interior assim, do nosso país. Então a concorrência nos aeroportos onde a Azul é forte é muito mais baixa do que nos aeroportos da Gol, que tem que concorrer com as companhias internacionais, que geralmente, né, tem muito mais dinheiro do que as companhias brasileiras e acabam tendo um poder de negociação, né, muito maior. Então por isso que eu acho que vocês deveriam olhar para a Azul. Foi uma das empresas que mais sofreu durante essa crise que a gente está passando, chegou a cair mais de 80%, então eu acho que tem uma boa oportunidade por aí. Mas essas empresas com PVPA abaixo de 1, que são as empresas que a gente olha como baratas, né, que o preço que ela está sendo negociada é menor do que o valor patrimonial dela, do que os ativos que ela tem, geralmente são investimentos que vão ter um pouquinho mais de risco, porque a gente tem que olhar para esse número, olhar para esse indicador, né, do PVPA, e entender por que ele está abaixo de 1. Se realmente faz sentido ter levado essa porrada, né, tá realmente assim tão baixo, ou se tem ali uma boa oportunidade de investimento. A Azul, na minha opinião, é sim uma boa oportunidade. Segunda empresa da nossa lista, Eletrobras, Elet3. Ai, Gustavo, meu Deus, vai ser essa fala empresa ruim, cara. Elet3 tem toda aquela questão da privatização. Ai, vai privatizar, não vai? Parece festa junina, né? Vai privatizar, é mentira. Calma. A Eletrobras é uma empresa do setor de energia. Empresas do setor de energia são conhecidas por serem as maiores geradoras de caixa. Por quê? Porque não importa a crise que a gente estiver passando, você vai precisar de energia, né? Você vai precisar de energia na sua casa para entrar na internet, no YouTube, assistir o dinheiro, vai precisar de energia para tomar seu banho, vai precisar de energia, sei lá, para o seu fogão, seu micro-ondas. As pessoas precisam de energia para viver. É muito difícil você imaginar um mundo sem energia. Então, por mais que a Eletrobras tenha aqueles problemas dela de vai privatizar ou não vai, eu acredito que ela vai ser privatizada, não sei quando, nem quero chutar, provavelmente vai demorar mais um pouco, mas eu acho que essa questão da privatização é só um bônus para ela. A empresa já tem muita coisa que ela consegue fazer, mesmo sem ser privatizada, para melhorar a empresa, para deixar ela mais eficiente, para fazer ela valer mais. E se for privatizada mesmo, aí é um bônus para a ação que vai fazer ela performar ainda melhor. Então, eu acho que é mais uma empresa que você precisa ficar de olho. E a nossa última empresa, essa é fácil, essa eu duvido alguém discordar, hein? Eu quero ver se você vai discordar dessa. É a nossa querida, vamos achar ela aqui na nossa lista,
Aqui está ela, Petrobras, PETR4, tá difícil o alfabeto, né? Por que a Petrobras? Ela é uma das maiores empresas que a gente tem no país, começa por aí, e ela é meio que a nossa bandeira. Quando os gringos olham para o Brasil, a empresa que eles veem mais assim, né, é a Petrobras, porque ela é a cara do Brasil. Depois de toda aquela confusão, todos aqueles anos ruins que ela teve ali entre 2014 e 2016, quando teve a mudança na gestão dela, efetivamente começaram a fazer algumas melhorias, quer dizer, algumas não, um monte de melhorias, venderam alguns ativos que ela não precisava mais, estão tentando focar mais a empresa aonde ela é boa, onde ela ganha dinheiro, que é lá na extração do petróleo. Fora isso, a gente tem o pré-sal, como vocês devem saber, né? Que é aquele monte de petróleo que o Brasil tem, que não foi muito bem administrado assim durante os últimos 1000 anos, mas é uma empresa que só de não fazer muita merda, né, só de seguir ali mais ou menos, ela já tem muito fruto para colher, já tem muito dinheiro para ganhar. Então eu acho que é mais uma opção para vocês ficarem de olho, e lembrando, não são recomendações de investimento, são dicas para você ficar de olho e analisar melhor por que esse indicador de PVPA está baixo. Por exemplo, eu acabei até esquecendo de comentar, né, já que a tabela está aqui. O PVPA da Petrobras está em 0,7, o da Eletrobras está em 0,4, o da Azul está em menos 1,5. Então, analisa bem direitinho esses casos, olha com carinho, vê se faz sentido para o seu estilo de investidor e se você resolver realmente investir, adequa ao seu perfil. Lembra de que o tamanho do investimento, quando você vai investir em ações, às vezes é até mais importante do que acertar ou não. Porque se você acerta 10 vezes, só que acerta todas elas muito pequenininho, acaba nem fazendo muita diferença na sua carteira. E se desses 10 acertos você vai e erra uma, só que essa uma que você errou muito grande. Aí você acaba se afundando mesmo errando uma e acertando 10. Então pensa muito bem no tamanho da posição. Então não esquece, se você quiser se aprofundar nessa análise de preço sobre valor patrimonial, baixa a planilha aqui embaixo no primeiro link da descrição, que você vai ter essa planilha aqui em um Excel para você poder ficar mexendo, fuçando e filtrando e fazendo o que você quiser fazer. A única coisa que você vai precisar é colocar o seu e-mail para eu poder te enviar. Não esquece de deixar seu like aí embaixo. E aí, se você não tiver entendido alguma coisa do vídeo ou tiver com dificuldade para usar a planilha, basta deixar um comentário aqui embaixo que eu vou te ajudar. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu sou Gustavo Teixeira, um grande abraço e até a próxima.